Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um Momento Fit. Eu sou Raquel Dalacqua e eu estou falando diretamente dos estúdios da TV São Caetano, Canal 3, NET, claro. Se caso você não for na cidade, de qualquer lugar do mundo, você pode assistir pelo aplicativo Sou TV, canal 109. E se por acaso você perdeu algum de nossos programas, não tem problema, é só entrar no YouTube da TV São Caetano, que lá estão todos os momentos fits, desde o primeiro. É um programa melhor que o outro, você vai amar assistir, porque é muita informação de qualidade, tá, gente? Muitos ensinamentos que realmente são transformadores. E hoje, a minha convidada é uma pessoa muito especial, tá? E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Aliás, assim, eu já tive problemas com isso e acredito que a maioria das pessoas hoje tem, né, nesse mundo tão louco, tão corrido que a gente vive, né, que é sobre ansiedade. E a minha convidada maravilhosa de hoje é a psicóloga Aline Omena. Tudo bem, Aline? Olá. Seja bem-vinda ao Momento Fit. Obrigada, prazer estar aqui com você. Gente, já segue a Aline aí nas redes sociais, vou colocar o arroba dela aqui para vocês seguirem ela, tá? Ó, arroba Aline Érica Omena. Lá ela dá muitas informações e se você tem problema de ansiedade, depressão, qualquer outra coisa, porque terapia, gente, é o máximo. Não vai achando que ir na academia é terapia, eu vou ouvir uma música, vou ler um livro, é terapia, viu, gente? O pessoal fala que é terapia, mas não é não, viu? Terapia é um tratamento específico com o psicólogo, que é um profissional que realmente ele vai aí dar um jeito na situação, né? Vai auxiliar aí na situação. E, Aline, hoje nós estamos falando sobre ansiedade. Ansiedade, eu vou colocar aqui como mal do século, né? Que eu acho que são os problemas aí psicológicos diante de tanta coisa que a gente passa. Foi a pandemia. E assim, mesmo o dia a dia, corrida, tanta pressão, as redes sociais também colocam tanta pressão na gente, a gente precisa produzir, a gente precisa... É um mundo tão acelerado que às vezes dá uma bugada na cabeça e a gente acaba ficando com problemas de ansiedade. Fala mais um pouco sobre isso. Ansiedade, medo, síndrome do pânico, é tudo a mesma coisa ou tem as diferenças? Tem diferenças, mas também está tudo interligado. Certo. Quando você fala, né, nossa, o mundo, a correria, tudo, esse assunto ele é realmente muito importante, porque é o nosso dia a dia. Na realidade, lá atrás, ninguém nominava, ninguém falava, né? Na realidade, agora a gente tem os nomes, né? Ansiedade, a síndrome do pânico, estresse. Mas, assim, isso sempre existiu, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, o bom é que, de alguma maneira, isso hoje em dia tem nome e as pessoas, né, acabam realmente, querendo ou não, leva a fazer algo sobre isso. Entendi. Então, vamos lá. Medo e ansiedade, né? Sempre perguntam, é a mesma coisa? Então, assim, a base é a mesma, porque a ansiedade tem o medo. Uma relação com o medo. Tem, está tudo interligado. Síndrome do pânico, o que eu costumo dizer? Costumo dizer assim, gente, é aquela história. A ansiedade é o aumento do medo. A síndrome do pânico é o aumento da ansiedade. Então, assim, é quase que a gente correlacionar isso com uma graduação. É como se fossem etapas. Eu começo com ansiedade, vou para o medo e passo para... Medo, depois vai para ansiedade, né, um transtorno mais generalizado e a síndrome do pânico. E aí, a importância de olhar um pouco, porque cada um tem algumas especificações, tem alguns aspectos mais específicos. Então, por exemplo, o medo, ele é aquela coisa mais imediatista e mais real, mais concreta. Então, assim, o medo da barata, talvez não porque a barata não vá te pôr em perigo de vida, de morte, mas ela em aumenta alerta. de tamanho, viu, para quem tem medo. Exatamente. Mas aí a gente fala também da ansiedade, né, que eu vou explicar. Então, assim, mas, por exemplo, o medo de uma cobra, né, o medo de uma cirurgia, né, é um fator mais concreto.
A ansiedade, ela está muito mais vinculada a uma coisa subjetiva. De como eu vejo as situações, eu posso, como exatamente você disse, uma barata que é pequena, ela vira um monstro, não vira só uma barata. Então, a ansiedade ela tem esse aspecto subjetivo, né, que é diferente do medo em si, que ele é mais concreto, mais objetivo. Né? Então, a ansiedade é mais subjetiva. Então, por exemplo, eu estou ansiosa e estou com medo porque a cara do meu chefe não é uma cara boa. O que ele pode fazer comigo? Não estou gostando, não estou gostando do jeito como ele está me olhando. Né? Que perigo de morte tem naquilo? Né? Que perigo tem? Né? De você levar a uma coisa assim, no sentido, um sinal de alerta, de perigo para a sua vida, de ameaça à sua vida. Não tem ameaça à sua vida. Mas a pessoa consegue, realmente, é subjetivo. Né? Aquilo que passa pela cabeça dela e o que ela sente. Entendi, faz muito sentido, sabe, você falar isso. Eu, há uns 7 anos atrás, para ser exata, eu tive problema com síndrome do pânico. Mas agora você falando dessa graduação, nossa, fez muito sentido para mim. Porque assim, gente, começou aos pouquinhos, né? Eu estava normal, daqui a pouco meu coração estava um pouco acelerado, e aí eu respirava e ok, normal. Aí depois começou a aumentar, e aí eu conseguia até ajustar isso, até foi aumentando de uma forma tão assim linear, que eu vou te falar, que chegou um momento onde aquilo lá estava tão impossível, e aí eu precisei ir no hospital com a minha pressão 18/11, gente. E aí o médico falou assim: mulher, você está com síndrome do pânico. Eu falei assim: tô. Vai ter que tomar remédio, tudo. Então, assim, Aline, é importante não deixar chegar nesse nível, né? Porque eu sempre fui muito cabeçuda, muito teimosa de querer resolver as coisas sozinha. E se talvez eu tivesse antecipado e não deixasse chegar no estágio da síndrome do pânico, teria sido mais fácil para mim. E aí eu precisei fazer realmente... Tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque assim, é desconfortável sentir os sintomas físicos e psicológicos que pode acontecer. Mas tem um outro lado que, querendo ou não, no caso da ansiedade, do medo, da síndrome do pânico, o nosso organismo dá sinais. E incomoda tanto que, querendo ou não, você vai atrás para ver. Mas quando é medo e ansiedade, isso às vezes vai passando batida, a pessoa vai deixando levar, que é o que você falou. E às vezes com a correria você nem conseguiu perceber. Não, acho que é só um momento, só uma situação. E isso vai, porque o medo e a ansiedade, ela pode ser alimentada, né? Você vai nutrindo daquilo. Ainda mais quando você não faz, né? O grande lance é você fazer, é você enfrentar, né? Olhar para aquilo, tomar consciência. Enquanto não olha, enquanto não enfrenta, aquilo só vai aumentando. Você vai nutrindo o medo. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, fora e não vai. Eu estava alimentando o meu medo. Né? Exatamente. Então, isso é bem importante. E é importante entender um pouco esse sistema do medo, né? Como que ele funciona? Eu tenho um estímulo, né, que é enviado para o cérebro, ele manda lá para a suprarrenal, lá a liberação de adrenalina, cortisol, e aí te dá, tudo é hormônio, fisicamente, fisicamente todo o desconforto, todas as sensações, né, ruins, desconfortáveis, né? Então, é importante entender esse movimento, porque a gente tem estímulo, a gente tem o gatilho, né? A gente tem o agente estressor. No caso do medo, vamos dizer assim, aquele medo, o básico, a emoção básica da nossa vida, você tem ele concreto, você consegue identificar. Né? Na ansiedade, já começa a ficar um pouco mais difícil de entender qual é o medo. Né? Eu tenho medo do quê, né? O que está acontecendo? Porque até situações positivas, alegres, você também pode ter o medo da ansiedade. Eu tenho no amor, no casamento, no esporte, igual eu também tenho, né,
Algum trabalhado evento com que esporte. me deixa ansiosa. Medo da mas uma vitória. coisa boa. Como pode? Mas pode ter medo até da vitória. O medo é primitivo? Sim. É um sentimento É algo já que nosso. já é inerente, né, ao ser humano. Então já Disseram faz que é parte. até uma defesa, né, nossa, o medo. Mas você sentir porque medo. assim, quando a gente entende esse sistema de alerta, de alarme, então quer dizer, quando que aparece o medo? Quando eu estou me sentindo desprotegida, quando há um perigo à minha vida, uma ameaça, né? Só que o que acontece é em relação à vida mesmo, vida e morte. Essa ansiedade, esse medo, esse pânico, pode ter alguma, como que fala, pode ter nascido ali de um trauma na infância, por exemplo, sim. ou até na gestação, às vezes a pessoa tem algum trauma e ficou a vida inteira sem nada, e aí depois de adulta, como se tivesse aberto uma caixinha, uma gavetinha lá da infância. Memória, exato. Pode acontecer isso? Pode. Uma que assim, às vezes também tem um transtorno genético. Por isso que a gente chama de transtorno. Não vamos chamar só de medo, ansiedade. Entendi. O transtorno que já vem na família. Então, é uma coisa que assim, não é um momento, é algo que todo dia a pessoa tem que lidar com isso. Existe uma frequência, uma intensidade, não dá para ficar sem remédio. É muito maior, né, do que uma crise de ansiedade, né, um medo. Como assim genético? Pai já tem, por exemplo, toque. Nossa, transtorno obsessivo compulsivo. Mas então não seria somente comportamental, não, também teria influência genética. Tem olha também, que interessante, não sabia disso. Tem também. O transtorno de ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, é uma coisa mais forte que já vem, né? Então, aí com o dia a dia pode até aumentar. Então, tem que ter acompanhamento, já tem que ter um contexto mais medicamentoso, né? Já vem junto, não é? Por exemplo, que acontece muito no consultório, né? Vem para uma avaliação, e aí, Aline? Fico só na terapia, vou para o remédio também, como que é isso? Então, às vezes precisa. Tudo precisa ser avaliado. Tudo precisa ser avaliado. E às vezes sim precisa de medicação, porque é algo bem com essa conexão de corpo e mente. O corpo, ele traz sintomas. Então, a medicação vai ajudar nisso, nesse ajuste. Nesse ajuste. Nossa, muito interessante. Gente, olha que assunto interessante, nós vamos continuar com ele, viu? Vou chamar um intervalinho agora, rapidinho, e eu já volto já com a Aline aí falando mais sobre esse assunto aí interessantíssimo que é a ansiedade. Evoque Academia, uma academia completa pertinho de você. São mais de 200 aulas coletivas. Aparelhos modernos, sessão de fisioterapia inclusa em todos os planos. Artes marciais. São mais de 16 unidades espalhadas na Grande São Paulo. Você paga em uma e treina em todas. E o melhor, vem ser Evoque. E estamos de volta aqui no nosso Momento Fit, hoje falando sobre o assunto ansiedade, medo, síndrome do pânico, né? A maioria de nós ou já passamos por isso ou estamos passando, então é um assunto muito interessante. E eu estou aqui falando com a psicóloga Aline Omena. E nós estávamos falando, né, Aline, de problemas relacionados à infância, tudo que pode ter acarretado. Sim. E quando eu tive problema com síndrome do pânico, né, na verdade, eu tive uma infância super difícil, eu sofri abuso sexual, eu tive problema de meningite aos 5 anos, onde eu tive que ficar isolada num quartinho de hospital. Então, eu sempre tive muito medo de ficar doente. Essa era o meu medo, né? De ficar doente, de ter um problema de coração. E aí, até antes da síndrome do pânico, eu tinha um cuidado, gente, excessivo com a minha saúde, que aquilo de tanto cuidar da saúde, já estava prejudicando a minha saúde. Sim. Porque é aquela coisa, você não pode comer um doce, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E aí isso começou a me gerar ansiedade também desse medo de ficar doente. E aí até que foi acarretando aí a síndrome do pânico quando Por isso a importância da prevenção, por isso a importância
dos pais estarem atentos aos seus filhos. Eu costumo dizer que muitas vezes eu atendo os adultos, mas quem eu trato é a criança. Né? Criança ferida, criança, né, que tem alguma coisa. Então, isso é bem importante. No caso de ser adulto, eu falo dessa prevenção, porque o autocuidado é importante. Né? Cada pessoa se olhar, fazer algo por si, né? Se cuidar, qualquer coisa que seja para o seu bem-estar. Né? Então, a atividade física, a alimentação, o esporte, né? Pode ser além de ter realmente uma modalidade que a pessoa gosta de praticar, a música, a dança, o que for. Né? Essa parte ajuda muito, porque diante da gente conviver com a ansiedade do mundo, de tudo, do dia a dia, nós temos que ter recursos para lidar com isso, recursos saudáveis. Né? É verdade, então, isso o é bem esporte, importante. a atividade física sempre foi um aliado, assim, gigantesco É aquela na história minha vida. E dos hormônios do prazer, né? Libera, né? Os serotonina, endorfina, dopamina, exatamente. Tudo durante a atividade física, gente. É muito importante. É muito importante. E a música também, viu? Música. Eu sou cantora, eu sou tecladista. E interessante você ter falado da música, que às vezes eu estava tendo uma crise de pânico aguda, assim. E aí eu levantava, sentava no meu teclado, começava a tocar alguma música e aquilo ia passando, justamente por ir trabalhando, eu acho que a atividade física também, né? Sim. E tem mais algumas dicas que você tem, assim, para reduzir a ansiedade? Alimentação, atividade física, a terapia, que é importante, né, se conhecer, o autoconhecimento e também aprender a lidar, porque a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade, com o medo, as coisas do dia a dia. Inclusive, fazendo um adendo, por que a síndrome do pânico ela é mais complicadinha, vamos dizer assim? Por quê? Às vezes ela dá uma crise do nada, você fala, mas eu estava bem? Agora eu estou sentindo tudo isso no meu corpo, estou pensando isso, como que é isso? Né? Então, como que já é um estágio avançado desse medo, vamos dizer, e aí aparece isso que às vezes fala, então as pessoas às vezes vêm no consultório e falam assim, nossa, do nada tive uma crise. Mas a gente tem que olhar, porque eu sempre falo, não é do nada não. É que como já está num nível intenso, então às vezes a pessoa não consegue reconhecer. No medo e na ansiedade, eu consigo reconhecer, ou eu vou aprendendo a reconhecer quais são os gatilhos, qual que é o agente estressor, qual que é o estímulo, né? Que me leva lá ao cérebro e aí manda tudo aquilo de endorfina, quer dizer, de adrenalina e de cortisol no meu corpo e faz eu ter todas aquelas reações. Medo, preocupação excessiva, nós também temos o quê? Ansiedade antecipatória. Quando você está na ansiedade, muitas pessoas já estão lá no futuro, mas o que vai acontecer, como vai ser? Isso é muito ruim. Então, a terapia ela é importante para você começar a ter consciência, né, desses gatilhos, desses estímulos. É real, não é? A gente até costuma falar que a ansiedade é o medo irreal, porque é aquilo que nós estamos enxergando, como não estou conseguindo fazer, estou tendo dificuldades. Então, a própria pessoa, muitas vezes, está colocando uma dificuldade que não é, igual as pessoas falam, nossa, eu estou vendo um monstro, mas agora, depois com a terapia, eu vejo que não é um monstro, né? A história da barata, né? A barata que é pequena, ela fica muito grande. E o grande e essa intensidade é ruim, por isso esse desconforto, tudo, porque a pessoa se vê meio que assim, sem saída. Como que eu faço para lidar com isso, né? Fica tão grande que fica maior do que a pessoa, né? Geralmente o discurso no consultório é isso. É muito grande, maior que eu, como que eu vou resolver? Né? Interessante. E tem essa questão que, assim, aprisiona a pessoa naquela situação, paralisa, né? Deixa de fazer as coisas, deixa de ter vida social, fica só em casa, né? Então, assim, terapia, atividade física, né? O esporte, alimentação, meditação, se for possível, respiração,
né? Trabalhar sempre com a respiração quando tem essas crises, né? Eu costumo sempre falar, pessoal, não esqueça, em momentos de crise, busca a respiração, busca fazer o que gosta, igual você falou, né? O teclado, a música, né? Passa para o corpo, né? Conversa com o seu corpo dizendo isso é só uma sensação ruim, isso é só um desconforto, não é real, não vou morrer. Não é real. Né? Não vou morrer, não é isso, só um desconforto, né? Isso passa quando você enfrenta, às vezes, fala, nossa, mas é difícil enfrentar, né, certas situações, mas ela vai passar. A própria síndrome do pânico, que é esse estado assim que a pessoa fala, eu vou morrer, ela passa 20 a 40 minutos, ela vai passar, mas é lógico que você faz a respiração, vai fazer algum movimento, alguma coisa para isso ir aliviando, mas passa. Né? O pessoal sempre, às vezes, vai no consultório e fala assim, quero tirar o medo, né? Quero tirar o medo, quero tirar a ansiedade, quero tirar a síndrome do pânico. Como se fosse assim, né? Aperta o botão desliga e desliga mas, isso na de realidade, eu sempre falo, gente, é conviver com isso. Porque tem as situações que gera isso, entendeu? Então, é conviver com isso. Uma dose, em algum momento, alguma situação, a gente tem. Fazer isso. Ajudar uma nisso. Curiosidade, Aline, você tem algum medo? Não. Não, assim, já teve? Não. Porque, assim... Ai, que legal. Né, a ponto de, A dessa... ponto de ter uma crise, assim. Ah, legal. Eu vou dizer que, assim, o dirigir me traz ansiedade. Entendi. Porque aí tem a ver com, vamos dizer assim, mais com o desconhecido, né? Vamos dizer assim, que você não pratica, né? Então, aí será que eu não consigo? pratica, e aí, né? Vamos dizer que... Entendi. E aí isso acontece. Muita gente que vem aqui ser entrevistado fala, sabe tô com aquela frio desconforto? Sabe, você dirige, Sim. mas não é confortável, né? Eu dirigir. Eu fico ansiosa atrás. Sabe assim? Não é confortável. Aí você vai, né? Você tem que pegar e o legal é enfrentar o medo, então, né? Tem que... Ah lá, vamos enfrentar o medo, viu, gente? Enfrentar. Né? Na coragem tem medo. Né? O pessoal fala, ai, mas eu sou medrosa. Não, na coragem tem medo. Eu até dou um exemplo para os pacientes, assim, que eu vi uma vez, a entrevista, de um paraquedista. Agora eu não me lembro o nome dele. Não sei se você já viu algum desses programas de esporte. Ele sempre vai, e aí ele vai para mostrar os saltos que ele faz. Né? E não é saltos assim, ele já faz muitos saltos. Então, assim, ele quer saltos com, assim, nível... Que nunca foi feito, nível hard. Nível risco de vida, assim, tudo. Ele coloca à prova mesmo o sistema do medo, né? Não é? Então, ele salta de uma montanha maior que tiver, ele salta de tal lugar que ele tem que cair dentro do carro e tal, né? E aí perguntaram para ele, você não tem medo? Ele falou, eu morro de medo, né? Só que eu vou fazer o quê? Eu vou criar mecanismos e tudo para me assegurar o máximo que eu puder, para lidar com esse medo. Então, assim, ele estuda vento, ele estuda a temperatura, ele estuda o ar, ele calcula, ele fala que, às vezes, para dar um salto, ele chega a demorar de 6 meses a 1 ano. Porque o que for possível dele se assegurar, ele vai fazer. Mas ele vai, entendeu? Ele tem esse enfrentamento. Porque também é verdade, se ele corre um risco, ele tem, né, que fazer aquilo, faz parte, ele gosta, mas ele tem que se assegurar do que dá para ser feito dentro daquele risco, não é verdade? E eu acho que depois que passa é libertador, sim, né? Você tem aquele medo. A primeira vez que eu subi num palco para dar uma palestra, né, que sempre foi o meu sonho ser palestrante. Primeira vez que eu subi num palco... nossa, eu tava tremendo, coração batendo, aquela ansiedade até gostosa, né? Que a gente fala, faz parte. Mas depois é uma sensação, assim, de dever cumprido, de tudo. É muito legal enfrentar o medo, é muito bom. Enfrentar. E observar em que lugar se coloca esse medo, né? Então, por isso que eu falei, o pessoal chega no consultório pedindo para tirar. Não é tirar, é conviver, né? A gente até pode fazer um exercício aqui. Se eu coloco um medo na minha frente, né, vamos tentar imaginar.
como que fica isso? Né? Quer fazer essa atividade? Medo. Dá tempo de Dá fazer? tempo? Vamos Tá? lá, vamos então fazer. vamos lá. Vamos levantar, vai. Deixa eu ajudar aqui a levantar. E aí, vamos Vai fazer de ajustar aqui a conta câmera. que eu sou o seu medo. Certo. Tá? Não sou tão alta como você, mas tudo bem. Você então, é meu assim, medo. eu tô na sua frente. Como que é lidar com isso? Eu devo dar uma voadora? Um soco? Que legal. Mas me fala, como que é esse medo na sua frente? Ele tem que sair da minha frente para mim andar, porque eu preciso seguir meu caminho. Exatamente. Né? Eu tenho uma meta, um objetivo. Exatamente. Ele não pode agora me atrapalhar. continua sendo seu medo, porque faz parte da vida. Mas agora vem aqui, Tá tô do aqui. seu lado. Como que é lidar com medo? Sim, agora ele vai andar junto comigo, mas não mais na minha frente. Não vai me atrapalhar. Entendi. Eu vou seguir em frente. Adorei que você já falou, quero tirar da minha frente. É esse mesmo o mecanismo, tirar. entendeu? Porque senão fica na frente, você fica olhando para ele te paralisa, te impede de seguir. Então, no mínimo, enquanto ainda não tiver num grau normal, eu posso conviver com ele ao meu lado. Porque o medo, todo mundo... Tadinho. Acha que é no passo de mágica, né? Não, Tchau, e acha que é vou. totalmente ruim o medo e a ansiedade. Mas é a nossa proteção, entendeu? Quando que o medo, a ansiedade aparece? Quando de alguma maneira eu estou me sentindo desprotegida. Porque tem uma ameaça, um perigo de vida, mas eu posso estar me sentindo desprotegida em N situações. E se eu sou totalmente destemida, eu acabo fazendo besteira, né? Exatamente. Porque as pessoas, imaginem, as pessoas têm tanta coragem que começa a pular da ponte, começa Sei como fazer paraquedista que besteira, analisa e faz. Entendeu? Sim. Então, o medo ele é importante, é a nossa Ele proteção. te protege. É o que faz a gente pensar, não, preciso fazer isso, mas vou me organizar, vou me planejar, vou ver o que eu preciso fazer, porque faz parte, entendeu? Eu, por exemplo, às vezes já atendi gestantes, elas ficam com síndrome do pânico. Está chegando próximo de nascer o bebê, e aí tem síndrome do pânico. Mas por quê? O medo está entrando em ação, porque elas estão se sentindo desprotegidas. É muita coisa acontecendo nesse corpo, tempo, algo novo. A responsabilidade, né, como que vai ser, o medo, quero que minha filha nasça com saúde, sem nenhum problema, como que vai ser, né, coisa do futuro, não sei como vai ser, e aí também fica pensando um monte de coisa, E aí todo um trabalho também para ajudar nesse pensar, sentir e agir. Porque conforme eu penso, eu vou sentir e eu vou agir. Ai, que interessante. Isso viu? bem importante de olhar para isso. Vocês veem, né, gente? Olha só quanto assunto interessante. Eu até queria chamar a Aline para vir uma outra vez para a gente falar sobre depressão também. Que é um assunto super importante. Mas olha só como a gente percebe que é a importância de diagnosticar, de você sentir e de você tirar o preconceito daquilo que você está sentindo e procurar ajuda profissional. Gente, eu sempre falo, para cada problema na vida existe um profissional que vai te ajudar aí nesse caminho, né? Então, vamos colocar aí o contato da Aline para vocês seguirem ela no Instagram. Gente, chamem ela, tá? Tá com problema de ansiedade, medo, depressão, qualquer outro problema que você precise de ajuda, chame aí a Aline, já começa a seguir ela, tá bom? E Aline, eu queria te agradecer. Vamos se cuidar, né? Cuidar não só do corpo, mas da mente também. Exatamente. Aline, é um muito conjunto. Obrigada, viu, por você ter vindo aqui pelo convite. Te aguardo então num próximo programa pra gente falar sobre depressão, que é um assunto que estão pedindo bastante aqui. Pode contar comigo. Mais uma vez, né? Foi muito bom ter você aqui. Eu agradeço. Muito gente, bom pra mim obrigada também. e até o próximo programa Momento Fit, gente. Até mais. Beijão.